Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ver aí uma notícia que não é particularmente nova. Quem acompanha mais a fundo aí o mercado retrô, o mercado nostálgico de games, já deve ter ouvido falar dessa história, dessa empresa. Foi uma matéria que saiu no site do Tecmundo, mas saiu em todos os portais grandes. Provavelmente eles tiveram aqui, ó, via Next Experts. Eles também trouxeram essa matéria lá de um site gringo, reproduziram aqui no Brasil. Então, que é sobre essa empresa aí que a Wata, né? Até esqueci o nome dela aqui. A Wata, que é uma empresa que até então era, vamos dizer assim, sinônimo de padronização dos jogos retrô. Muita gente diz, né, dizem por aí que ela é que foi responsável pela bolha ter inflado, pelo menos nos Estados Unidos. É óbvio que tudo que acontece lá reflete no mundo todo, e principalmente no Brasil, que a gente copia muitas coisas deles. Então eles foram acusados aí durante muito tempo pela comunidade retro gamer, principalmente pelos colecionadores, de terem sido os responsáveis por ter inflado, por ter feito o preço dos jogos retrô, dos consoles retrô, subirem. Basicamente, o que a Wata era? Ela é uma espécie de uma certificadora, né? Começou ali com dois amigos e tudo mais, comprando e vendendo jogos. Eles, se não me engano, eles tinham até um programa lá nos Estados Unidos e tal. E daí eles se transformaram em uma espécie de uma certificadora, como se fosse uma ISO, né? Na ISO 9000 e não sei o que e tal. Então eles começaram a ser avaliadores de jogos retrô, de games retrô, consoles, tudo que envolvia ali o universo de jogos. Então você ter o símbolo da Wata era como se fosse uma chancela, né? Como se fosse realmente um selo de qualidade e dizem também, não sei, né? Não tive nenhum jogo atestado pelo Wata, mas dizem que a partir do momento que tinha a certificação da Wata, você podia cobrar aquele valor que eles estipulavam. E muitas das vezes esses valores eram estratosféricos, né? Para jogos que as pessoas, muitos dos colecionadores profissionais, não consideravam raros, né? Alguns jogos nem de longe eram raros, venderam bem e tudo mais. Mas a Wata ia lá, colocava o selo deles e dizia: não, esse jogo vale $1000. Baseado nisso, os outros vendedores corriam para o eBay, aumentavam os seus preços e tudo mais. Então começou aí uma bola de neve. Então, em resumo, foi isso. Essa Wata foi uma empresa que superfaturou, pelo menos na teoria, os preços dos jogos e dos consoles retrô. Pelo menos foi isso que eu entendi. Vou ler aqui a matéria junto com vocês. A matéria é até de maio, eu já tinha separado esse assunto para falar com vocês, tinha esquecido, mas lembrei agora. Não custa a gente tocar nesse assunto, muita gente não sabe. Vamos lá. Em 2021, o jornalista Carl Jobst compartilhou um vídeo em seu canal do YouTube supostamente expondo manobras da Wata, especializada em atribuir valores para mídias físicas dependendo da sua qualidade, juntamente com a casa de leilões Heritage Auctions, para inflar o valor dos jogos retrô. Tá? Esse link da matéria vai estar aqui na descrição e na matéria tem aqui o link do canal do jornalista Carl Jobst. Em 10 de maio deste ano, 2022, uma ação coletiva passou a ser movida contra o Wata nos Estados Unidos, justamente sobre este ponto, incluindo alegações de que os próprios funcionários da empresa estariam vendendo seus jogos antigos a preços absurdos, o que é considerado um conflito de interesse e até mesmo fraude. Estima-se que mais de 10 mil pessoas estejam ligadas aos processos, acusando a companhia de, entre aspas, se envolver em atos para manipular o mercado de videogames retrô, realizar práticas comerciais desleais, envolver-se em propagandas enganosas, fazer declarações falsas sobre os tempos de respostas para serviços de classificação e não divulgar atrasos materiais aos clientes. Fecha aspas. Preços de título retrô subiram absurdamente. Após ser fundada em 2018, a Wata se tornou líder no mercado de classificação e jogos que costumavam serem vendidos em leilões por milhares de dólares. Passaram a chegar na casa de milhões tranquilamente, na casa de 2 milhões tranquilamente. Então, como eu falei no início, em 2018 ela se tornou uma espécie de casa de leilão, né? Então, até então, os preços eles variavam, sempre oscilou no mercado tradicional, sempre se comprou, se vendeu, isso era normal, mas em 2018 a Wata passou a ser referência disso. Então, grandes colecionadores iam lá, procuravam essa casa, eles faziam um levantamento e tal, tarimbava lá e pronto, aquele jogo valia o que eles queriam que valesse. E era isso, e tinha quem pagasse também, né? Isso aí vamos falar sobre isso já já. O processo era investigar se realmente houve uma tentativa de inflação de preços para aumentar os lucros e se o CEO da empresa, Dennis Call, conspirou com Jim Halperin, cofundador da Heritage, através de comunicados à imprensa, entrevistas e outros atos ilegais para que isso acontecesse. Tanto a Wata quanto a Heritage, eu acho que é Heritage que se fala, ou Heritage, enfim, vou falar Heritage,
tanto uma quanto a outra cobravam uma porcentagem para a classificação e leilão de um item. Então, quanto maior o preço de um jogo, mais as duas lucrariam com a situação. Então, aqui, basicamente, o que eles faziam era isso. Um exemplo, um jogo que valia, sei lá, 1.000, um jogo realmente, só para a gente ter uma situada aqui, só para a gente botar um parâmetro. Um jogo valia no mercado normal, tal, $1.000. Eles chegavam lá, diziam que o game custava, sei lá, 2.000, né? Aí cada uma ficava com 500 e o cara que ficava só com 1.000. Eu acho que era isso, né? Ou então eles super inflacionavam, botavam por 3.000, o cara que estava vendendo ficava com 1.500, eles dividiam esse valor, então enfim, super faturavam. O fato é que eles super faturavam, colocavam um valor bem acima do que realmente o game valia, e como tinha, é justamente isso que eu ia falar, que já estou até comentando aqui, como tinha o carimbo, o selo da Wata, muitos colecionadores profissionais, esses caras ricos, né, mega milionários aí, tem coleções gigantes e tal, eles compravam esses games porque se a Wata, né, tava testando, é porque, nossa, né, tem e tal. Então, essa questão de superfaturar e tudo mais colaborou também para esse cenário quem comprava, porque muitos deles ostentavam isso, né, faziam questão de terem suas coleções jogos e alguns até consoles também que eram da Wata, que tinham ali o carimbo da Wata. Então aquilo era o ápice. Nossa, esse aqui comprei através da Heritage aqui, da Wata e tal. Então eles meio que virou um troféu. E isso foi virando uma bola de neve e os preços não pararam mais de subir. Aí ele dá até aqui o exemplo. Ó. Cartucho de Super Mario Bros. Pode servir como prova. Em fevereiro de 2019, uma cópia de Super Mario Bros. Avaliada pela companhia foi vendida por pouco mais de $100.000. E dentre os 3 compradores encontrava-se Hal Perin e um homem chamado Richard Lisse. Entre as provas enviadas pelos requerentes, destaca-se a aparição de Lisse no programa Trato Feito do History Channel, que ele foi até uma loja de penhores esperando vender o cartucho por 1 milhão. Olha isso. Esse programa é famoso, né? Todo mundo já viu esse programa. Vamos dar uma... Deixa eu ver se eu tiro o áudio aqui para não dar nenhum... Ah, já até saiu aqui, ó. Aí indo lá com o cartucho lá na loja lá dos caras, ó. Mario Bros. Olha lá como é que... Tá vendo como é que saía a Wata? Esse banner é chato aqui. Olha lá como é que a Wata saía da casa de penhores, ó. Eles botavam numa espécie de um acrílico, né? Virava uma moldura mesmo, né? E tinha ali o selo, ali dentro tinha o selo de certificação da Wata, a nota ali de avaliação. Então eles faziam uma coisa que, por isso que eu tô falando, muitos colecionadores profissionais botavam isso na estante como um troféu. Comprei esse cartucho, ele é certificado pela Wata. Aquilo era o ápice, né? E o cara foi aí na loja de penhores aí do pessoal do History Channel tentar vender o cartucho. Olha que realmente é bonito, né? O item maravilhoso e tal. Depois eu vou até botar esse vídeo aqui como favorito para me assistir para ver que fim levou isso. Aí aqui eles continuam. No episódio, o dono da loja decidiu trazer um especialista para avaliar a mídia, e o expert escolhido, Dennis Kahn. Durante o episódio, Lisse e Kahn não exibiram qualquer sinal de um tipo de relacionamento um com o outro. Em vez disso, eles pareciam fingir que não se conheciam. Kahn, então, afirmou que lembrava do jogo vindo da Wata e o descreveu como a peça mais significativa da história dos videogames, que já passou pela empresa de classificação, afirmou o documento. O CEO, então, avaliou o título em mais de $300 mil, o triplo do valor original de venda, e ainda de acordo com a papelada do processo, nenhum acordo foi feito pela loja para comprar o título, servindo apenas para inflar seu suposto valor na mente do público. Então isso foi uma jogada. Pelo que eu entendi aqui, será que os caras do History estavam envolvidos ou, sei lá, ou foi só uma tentativa mesmo, né? Eu acho que os caras não estavam envolvidos não, porque não compraram, né? Ele só foi lá, pelo que eu entendi aqui, ele foi lá nesse programa e tal, para mostrar que os cartuchos valiam isso mesmo, né? Pra galera pagar e tudo. Esse aqui é o pilantra que tentou vender e o outro era o suposto avaliador, né? E avaliou em 300 mil. Você imagina, o nego deve ter ficado louco. Dono de jogos retrô sentem-se ludibriados. De acordo com os pleiteantes, nossa, que palavra jurídica difícil. As medidas realizadas pela Wata levaram muitos proprietários de mídia retrô a enviarem seus títulos lacrados para avaliação da empresa, crendo que obteriam grandes quantias com um interesse crescente pelo mercado, mas desconhecendo a relação mantida da companhia com a casa de leilão. Sem o conhecimento dos colecionadores, a Wata estava massivamente atolada pela demanda. Ainda assim, a empresa anunciou tempos de retorno falsos e excessivamente otimistas em seu site. Os clientes não foram notificados dos atrasos antes de suas compras. A Wata continuou aceitando pedidos e pagamentos de clientes, afirmam os documentos.
No momento, a ação ainda está em fase inicial, então será preciso aguardar para descobrir qual será o resultado dessa história. Tá? Então, em suma, em resumo, tudo isso era basicamente isso. Eles mandavam os consoles, né? No caso aqui, mais era mídia, era jogos, mas essa Heritage também negociava alguns consoles. Então eles mandavam, a Heritage era a casa de leilão e a Wata era a certificadora. Eles tinham uma espécie de conluio, né? Uma espécie de acordo. Então a Wata superfaturava, dizia que valia o dobro, o triplo do que realmente valia, fazia o leilão, depois eles rateavam ali o valor entre eles e passava para o suposto vendedor, para o cara que tinha realmente que lucrar com aquilo um valor bem inferior. Então é um golpe, né? Uma espécie de um estelionato muito bem armado, muito bem planejado. Foram até num programa de televisão famosíssimo. Então é isso. Então, assim, eu realmente, como eu já venho falando pra vocês, né? Aqui no Brasil, o Rony já fez vídeo sobre isso, um monte de gente já fez vídeo sobre isso, Madru Games. Muita gente fala sobre esse conceito de você dizer o que é raro, né? Para você entra no Mercado Livre hoje, vai ter vendedor vendendo uma fita do Sonic, do Mario, dizendo que é raro, né? Jogos que venderam milhões de cópias só aqui no Brasil. Então esse mercado tá super inflacionado, mas eu acredito que a bolha está estourando, se é que já não estourou, já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Hoje em dia as pessoas já... Primeiro que tá todo mundo apertado, o mundo tá em guerra e por aí vai, pandemia, ninguém tem mais tanta grana assim. Segundo que os próprios colecionadores, agora com esse escândalo da Wata, já estão mais antenados, né? O mercado, as pessoas já não aceitam pagar o que se pede, qualquer valor. Vieram os Everdrive, vieram os portáteis, né? Os consoles chineses estão desaguando. Então hoje em dia eu tenho certeza que as pessoas pensam muito antes de comprar um cartucho, né? Você vai comprar um cartucho aí, tá 150, 250, quase o preço de uma mídia física atual, de um console atual. Então não compensa muito, não vale a pena. As pessoas estão cada vez mais deixando de lado. E o que está acontecendo com isso? Eles estão encalhando com esses consoles e com essas fitas. São coisas velhas, se eles ficarem guardando muito tempo, vai mofar. Enfim, ao longo aí, eu creio que no máximo até 2024, isso se a guerra não se estender, não acontecer algo pior, eu acho que até 2024 os preços voltam ali à sua normalidade, quem tem os seus estoques aí, os seus produtos vão começar a se desfazer por preços menores. Tá bom? Essa é a minha opinião. Uma pena, né? Uma pena, o Wata realmente era referência, eu vi muitos vídeos sobre ele, pessoal lá do Mini Castle, o Marcel, aquela galera sempre falou deles e tal. Depois eles fizeram um vídeo também explicando, contando sobre essa situação. É muito triste, né? Porque eles eram um parâmetro e acontece isso, uma fraude e tudo mais. Então fica o alerta, você que vai comprar, vai vender, vai entrar no mercado retro game agora, pergunta, pechincha, pesquisa, né? Vai no eBay, vai no Marketplace. Se realmente você quer aquele cartucho, quer aquele console, vale a pena você correr atrás. Não sai pagando qualquer valor que as pessoas cobram, não. Questiona. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima e fui!